Olá, queridos irmãos, graça e paz. Olha, o nosso quarto vídeo sobre a série de estudos sobre a última semana de Jesus. Então, desfrute agora do estudo ministrado pelo Gabriel no dia 27/8/2023 sobre Marcos capítulo 14, tá bom? Bom estudo para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Se você está acompanhando, já entendeu como a gente trabalha, nós estamos em uma série de mensagens intitulada A Última Semana de Jesus. Nós começamos no capítulo 11 de Marcos, assim foi o 12. No último culto dos jovens foi o Henrique, o meu amigo, quem pregou. Ele disse o 13, e nós agora vamos para o 14. O 14, ele é um capítulo um pouco grande, irmãos, então eu vou fazer um pouco diferente do que os irmãos estão habituados. Eu não vou conseguir ler tudo. Então eu vou ler uma boa parte, vou explicar e vou dizer alguns versos para que os irmãos depois leiam tudo em casa. O capítulo 14 tem 72 versículos. É muito grande. Não dá tempo, tá? Então abra em Marcos 14. Irmãos, o objetivo de nós estarmos trabalhando assim é porque é assim que eu acredito nessa metodologia, tá? De ensino progressivo. Então, quando eu pego um capítulo, eu pego do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e assim nós vamos na sequência. Não é querendo dar bases doutrinárias para a igreja, não é isso, tá? Isso quem faz é o pastor e nós respeitamos o pastor. Então, alguns termos desse capítulo 14 que vai terminar em coisas que são doutrinárias, me permitam pular essa parte. Eu vou apenas citar o que está dizendo o texto, mas eu não vou dizer doutrina, até porque eu posso estar entrando num campo muito pastoral e esse não é o meu objetivo, tá? O meu objetivo é apenas dizer o que está escrito na palavra, fazer uma exposição. Só que tem algumas coisas que são de fins muito doutrinários e eu não quero entrar em campos onde eu não sou chamado, né? Eu sou apenas líder dos jovens, então apenas vamos falar sobre o que está escrito na palavra do Senhor. No capítulo 13, depois você leia na sua casa o 13 e agora o 14, o capítulo 13, ele vai se resumir em duas coisas. Não sei quem lembra do Henrique, estava um frio como hoje, foi dia 9 de julho, o Henrique trouxe para nós o capítulo 13. O capítulo 13 resume em duas coisas. Primeiro, que a igreja deve ficar firme na tribulação. Ele disse, permaneça firme mesmo que o governo seja ruim. Permaneça firme mesmo que as circunstâncias te dizem não. Permaneça firme. Então é um encorajamento que Jesus dava aos seus discípulos para que eles permanecessem firmes. Ele fala que o templo ia ser derrubado, que haveria uma grande perseguição para aquela época. E a segunda coisa que resume o capítulo 13 é que ele dá um adendo, ele fala sobre o fim dos tempos sob duas perspectivas. Ele fala sobre o fim dos tempos daquela geração, onde houve grande perseguição no ano 70, onde Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído no ano 70, então a palavra de Jesus se cumpriu para aquela geração, mas é muito provável, se você ler honestamente o texto, que também nós estamos falando do tempo dos fins, falando do Apocalipse. E aí é que entra o campo doutrinário que eu não quero falar, mas eu vou citar. O texto sugere que nós provavelmente passaremos pela tribulação. O texto sugere. Não estou afirmando nada porque não estou entrando em campo doutrinário. Mas se você ler o texto, ele fala, se não fossem os eleitos, nem eles aguentariam. Ou seja, toda a história do Novo Testamento, do Velho Testamento, Israel passou por perseguição. Então, se nós estamos falando também de fim dos tempos, Apocalipse, a igreja, pelo texto, sugere que provavelmente nós podemos passar pela tribulação. Então, irmãos, fica preparado. Se você não subir antes, pelo menos você não é pego de surpresa. Tá bom? É só isso que eu tenho para dizer do capítulo 13. Eu não vou entrar em campos doutrinários. Mas o texto sugere. Depois você leia com calma e tire suas próprias conclusões. Tudo bem? Mas o texto sugere. Tá? Se isso está atrelado ao fim dos tempos mesmo de Apocalipse. Me parece que sim, mas depois os irmãos leiam com mais calma. E aí nós chegamos no capítulo 14. O que está acontecendo? O texto, a nossa série é da última semana de Jesus. A última semana de vida literal, aqui é literal, última semana. No capítulo 14, aqui já é o fim mesmo, aqui já é a última ceia, aqui já é Jesus preso, é Jesus no Getsemane, é ele indo para o Sinédrio. E daqui para frente,
pego pelos soldados, crucificação, morte e ressurreição. Então nós já estamos caminhando para o final, em novembro nós terminaremos o livro de Marcos e falaremos da última semana de Jesus. No capítulo 14, que é onde nós estamos, existem algumas coisas interessantes. Eu queria que você lesse comigo, pelo menos agora, o verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, depende da sua versão. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus ele vem sendo interpelado, ele vem tendo embates com a religião, por isso que nós cantamos a música Restaure a Essência da Religião, o tempo inteiro. Só que agora os caras querem matar Jesus de fato. Já estavam querendo antes, mas agora eles querem incriminar Jesus de alguma forma. Por isso do rap também. Como incriminar alguém que não tem erro? Eles estavam querendo pegar Jesus em algum problema. A festa dos pães asmos era uma festa que todo judeu fazia para lembrar da saída do Egito. Lembra lá do Velho Testamento? A saída do Egito, o cordeiro, a verga da porta aspergida pelo sangue. Essa tradição vem de lá, perpetuamente. Por que pães sem fermento? Porque era ruim de comer, era para eles lembrarem do tempo da escravidão. Hoje, para nós, o que é pães asmos? É a nossa ceia. A gente lembra de Jesus, do sacrifício dele na cruz e de onde ele nos tirou. A diferença é que a gente não come mais pão sem fermento. Alguns sim, por intolerância ao glúten, mas aí é outra coisa. Os pães asmos aqui significava isso. Era um pão sem fermento, era um pão difícil de comer, meio aspergido, meio difícil de tragar. Então os judeus eles tinham essa festa que era a festa da Páscoa, para relembrarem a saída do Egito. Tá? Os pães asmos aqui. Os chefes dos sacerdotes eram os caras que cuidavam do templo. Os saduceus eram responsáveis pelo templo. Existem os fariseus, os saduceus, os herodianos em grande parte aqui. Os saduceus eram que cuidavam do templo, não do serviço, mas sim da política entre Estado e igreja, que na verdade ali chamava templo. O chefe dos sacerdotes era quem cuidava desses caras que ofereciam o sacrifício, que cuidavam das indumentárias, que cuidavam dos utensílios. O chefe dos sacerdotes eram esses caras. Interessante que o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei eram as pessoas de maior grau, de maior escalão espiritual naquela região. Então uma pessoa comum, quando viu um mestre da lei, falava, lembra daquela frase que eu já disse? Oh, lá vem o homem de Deus. O chefe dos sacerdotes era alguém que as pessoas olhavam e falavam, lá vem o homem de Deus. O engraçado é que quem estava querendo matar Jesus não era o povo, eram os homens de Deus. Complicado, né? Aqui de cara a gente já tira a primeira lição para hoje. Me perdoem o termo, mas vocês vão entender. Cuidado com, entre aspas, homens de Deus. Eles podem ser perigosos, tá? Cuidado, entre aspas, com os homens de Deus. Eles podem ser perigosos. Muitos homens de Deus só querem o seu dinheiro, tá? Muitos homens de Deus só querem fama. Muitos homens de Deus só querem pedestal. Muitos homens de Deus não estão nem aí para o seu problema. Eles só querem ser chamados de homens de Deus. Quem estava querendo matar Jesus não era o povo. Eram os homens, entre aspas, de Deus. Jesus era um cara perigoso para os, entre aspas, homens de Deus. Porque Jesus era um influenciador, mesmo sem querer influenciar. Jesus falava do evangelho e estava arrebatando multidões e pessoas estavam vindo. E os, entre aspas, homens de Deus estavam perdendo o controle. Homens de Deus às vezes querem controlar vocês. Cuidado. A igreja é um grande problema se a gente olhar por esse prisma. Porque igreja é poder. Igreja fala sobre as pessoas e homens de Deus usam o nome de Deus em vão. Então, irmãos, primeira lição de hoje, já de cara, para a gente já ficar assustado. Cuidado com os, entre aspas, homens de Deus. O texto segue. E nós vamos ler do verso 3 ao verso 6. Vem comigo.
Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? O perfume poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam o que está escrito aqui. Vamos por partes. Verso 3. Jesus estava em Betânia. Jerusalém e Betânia era uma distância de 3 quilômetros. Lembra de Lázaro? Lázaro morava em Betânia. Quem era a mulher que derramou perfume? A irmã de Lázaro. Leia João capítulo 11 que você vai entender quem é essa mulher que derramou perfume nos pés de Jesus. Jerusalém e Betânia ficavam numa distância de 3 quilômetros. Tudo bem? A festa dos pães asmos estava acontecendo, Jesus foi para Betânia e foi comer na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Comer na casa de alguém é o ato mais íntimo que alguém poderia ter naquele período. Nesse tempo aqui, irmãos, convidar alguém para sentar à sua mesa era uma das coisas mais íntimas que você poderia fazer. Não se convida qualquer um para jantar na sua casa, naquela época. A mesa era muito importante. A mesa tinha um simbolismo de intimidade, de amizade, de companheirismo, partilhar a refeição e partilhar a mesa, a comunhão. Só que Jesus não foi na casa de um homem de Deus, ele foi na casa de um chamado leproso. Eu não sei se você sabe, mas em Levítico diz que ninguém poderia tocar no leproso. A lei dizia que ninguém poderia tocar no leproso, porque ficaria maldito e amaldiçoaria tudo que estava em volta. Jesus não só toca no leproso, ele cura o leproso, ele janta com o leproso, ele vai na mesa do leproso. Jesus não está preso a sistema, irmão. Jesus não está preso à parede. Jesus não está preso a garrafas que a gente embrulha e entrega para os outros. Jesus está preso a pessoas. Jesus foi na casa de um leproso. Isso era inadmissível. O leproso, ele tinha que andar com um penduricalho no pescoço. Por onde ele andava, ele tinha que balançar como uma vaquinha leiteira e falar: leproso, leproso, para que todo mundo saísse de perto dele. Porque segundo a lei, quem tocasse no leproso estava impuro. Jesus purifica. Aonde Jesus chega, irmãos, não tem impureza. Onde Jesus chega, há purificação na hora. Um leproso, aproximou-se dele uma mulher. Uma mulher. A gente está falando do Oriente Médio, irmãos. Leproso, sem lei. Mulher só poderia entrar se ela fosse uma serviçal. Ela não poderia estar no meio de uma conversa de homens. O texto diz que ele estava na casa de um leproso e entra uma mulher. Não te parece meio doido? O que uma mulher estava fazendo ali no meio? Pois é. Ela trouxe um perfume num frasco grande chamado vaso de alabastro, um perfumão num frasco grande, um vaso onde tinha o perfume dentro. Ela não só unge Jesus com esse perfume, como ela quebra, e valia 300 denários esse frasco. 300 dias de trabalho. Quantos dias úteis nós temos no Brasil? 200 e pouco, dá mais de 1 ano de trabalho. Porque o denário era a paga diária de salário. Esta mulher, na casa de um leproso, pega um perfume de 1 ano de trabalho, quebra, unge Jesus, e em outros evangelhos vai dizer que ela enxuga com os cabelos. Ela estava ungindo Jesus, profeticamente. Isso não era um ato, sim, de cheguei, quero me aparecer. Essa mulher estava dizendo algo profético. Antes de sepultar um morto, se embalsamava um morto. Aqui está chegando o momento de Jesus morrer. Porque essa mulher unge Jesus, embalsama Jesus. Então a hora chegou, irmãos. É a hora de Cristo morrer. Lembra que o Jair falou na primeira pregação? Ainda não é o tempo? Pois é, agora o tempo chegou. É agora. Jesus vai morrer. A história está se cumprindo. O último dia, ou os últimos dias da vida de Jesus.
Os irmãos estão entendendo? O que me chama a atenção é que as pessoas que estavam ali na casa repreendem a mulher e falam assim: por que você não deu aos pobres? Eles não entenderam o ato profético. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Por que não aos pobres? E o verso 7, Jesus diz algumas coisas. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Opa! A teologia que diz que ser pobre é do capeta nunca leu a Bíblia. Porque pobre sempre vai existir. Pobreza não é sinal de falta de Deus. Pobreza é sinal de falta de dinheiro, irmãos. Mas Deus não é dinheiro. A ausência de dinheiro é pobreza, não a ausência de Deus. Os pobres vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Não é uma obrigação, é um desejo. Ajudar os pobres, fazer missões, dizimar na casa do Senhor é um desejo, não é uma obrigação. Os pobres sempre vão existir. Sempre vai existir pobre. Ah, mas a pobreza não é de Deus. Em que Bíblia está escrito isso? Bem-aventurados pobres de espírito, de coração. A palavra pobre é uma ausência de dinheiro, não uma ausência de Deus. Irmãos, existem pobres que são muito mais cheios de Deus do que gente que tem muito dinheiro. Porque Deus não se atém a padrões. Deus não é sistema. Deus vê pessoas. E o verso 7 a 11 diz assim: os pobres vocês sempre terão e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Está falando da morte física dele. Verso 8. Ela fez o que pôde, ela, a mulher, quebrou o vaso, derramou o perfume no meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. Era algo profético. Essa mulher, a irmã de Lázaro, que lá em João capítulo 11 você vai entender quem é essa mulher, lá está relatado melhor o texto sobre ela. Ela entendeu e ela cometeu um ato profético. Ninguém pediu para ela fazer isso. O Espírito Santo tocou nela. Ela fez e preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Está chegando. Eu asseguro que aonde quer que for anunciado em todo o mundo o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Uma mulher que não tinha valor para aquela sociedade, uma mulher que o padrão dizia que ela não poderia fazer, uma mulher, Jesus falou que ela seria lembrada junto com esse ato do Evangelho para todo sempre. Jesus não está preso a padrões. Jesus está preso a pessoas. Interessante, não é? 10. Então Judas, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, chefe dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os agradou, e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Segunda lição nessa noite, e me desculpa, mas a traição vem de dentro. Os irmãos concordam comigo? Ninguém vai te trair se não for de dentro, irmãos. Quem trai é quem se finge de amigo. Quem trai é quem se finge de discípulo. Quem trai é quem se finge de companheiro. Pessoas bem intencionadas, com segundas intenções. Irmãos, cuidado, a traição vem de dentro. Quem traiu Jesus não foi o mundo, entre aspas. Quem traiu Jesus foram os que estavam dentro do esquema da religião. E Judas era um dos 12. Judas estava dentro, comendo na mesma mesa, vendo os mesmos milagres, e coincidência ou não, ele cuidava da tesouraria dos obreiros. Tesouraria dos 12. Só uma coincidência. Jesus podia ter dado esse cargo para qualquer outra pessoa, né? Ele já era apegado ao dinheiro. Jesus sabia, tá, irmãos? Já estava escrito, tá, o que ia acontecer. Jesus sabia. Ele deu isca para o peixe. Ele deu a isca para o Judas, que queria dinheiro, ficar exuberado. As pessoas reclamavam de dinheiro, mas o traidor estava dentro. Complicado, né, irmãos? Então, a primeira lição, só para recapitular, cuidado com, entre aspas, os homens de Deus, e a traição acontece de dentro. Cuidado com os de dentro. Muito bem, o texto vai seguir, e do verso 12 ao verso 26, vai acontecer a última ceia.
Até então, os discípulos não sabiam que era a última ceia, hoje nós sabemos. Jesus, então, prepara a ceia, pede para que eles procurem uma casa, eles acham a casa, eles preparam, e então acontece a última ceia. Está acontecendo tudo, irmãos. Tenta enxergar a linha do tempo. Já foi chegado o fim, já foi anunciado que Jesus estava para morrer. Acontece um ato profético de um embalsamento do corpo de Jesus. Está acontecendo. Jesus então faz o quê? A última ceia com os discípulos. E do verso 22 ao 26, a gente encontra o seguinte relato. Vem comigo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é meu corpo. Isso está escrito em Coríntios também, na passagem da ceia, quando Paulo faz como aprendeu de Jesus, exatamente a mesma coisa. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele disse, entre aspas, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Não disse a favor de todos, diz a favor de muitos. De novo, não quero entrar em fins doutrinários, mas este é meu sangue que é derramado em favor de muitos, não a favor de todos. Todos é uma coisa, muitos é outra. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, ou seja, daquele cálice, até o dia que beberei, e aqui é uma figuração de linguagem, o novo vinho do reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, ali Jesus se retira para orar um pouco. Jesus estava entendendo o que estava acontecendo. O tempo de Jesus está chegando ao fim, a última semana de Jesus estava sendo muito conturbada. A última semana de Jesus é marcada por briga, por discussões, é marcada por gente tentando matar a vida dele, ele brigando com os próprios discípulos, tentando ensinar algumas coisas e os caras não entendendo nada. E aí tem a última ceia e acontece isso. Jesus, então, irmãos, eles vai se retirar um pouco para orar. E aí a gente vê do verso 27 até o verso 31 que Jesus vai predizer, ou vai prever, que Pedro vai traí-lo. Lembra que eu falei que a traição vem de dentro? Mas no caso de Pedro é um pouquinho diferente, a gente vai chegar no final do capítulo. Jesus disse, Pedro, você vai me negar. Não, eu não. Você vai me negar. Não, eu não. E vem comigo no verso 31, diz assim, ó. Mas Pedro insistia mais ainda. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos, aqueles que estavam com Jesus, obviamente, disseram o mesmo. Pergunta, você que já conhece o fim da história, Pedro realmente morreu com Jesus assim sem negá-lo? Sim ou não? Não, irmãos, não. E aqui um parênteses, tá? Pedro era apóstolo de Jesus. Esse era um homem de Deus sem aspas, tá? Homens de Deus também falham, tá? Homens de Deus não são máquina. Homens de Deus erram. Pessoas erram. Isso não faz da gente mais ou menos salvo, mais ou menos crente. A gente erra. A gente vai chegar lá, a gente vai entender o porquê que Pedro fez isso. E Jesus, então, ele vai para o Getsemane, ele vai para um lugar separado. E ele vai começar a orar. O interessante é que ele sai para orar e ele leva Pedro, Tiago e João. Quantos já ouviram essa expressão? No culto de oração só tem Pedro, Tiago e João. Jesus também, no culto de oração de Jesus só tinha Pedro, Tiago e João, irmãos. Então não fica bravo por causa disso. Existem alguns momentos de oração que são íntimos. Existem alguns momentos de compartilhamento de dor que não dá para ser público. Tem que ser íntimo. Tem que ser Pedro, Tiago e João. E ainda bem que tem Pedro, Tiago e João. Imagine se não tivesse Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que a seara é grande, poucos são os cearenses. Brincadeira. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Existe muita coisa para fazer, mas não são todos que vão fazer, irmãos. É sempre a minoria. É sempre os mesmos. Os irmãos que vão se levantar para fazer alguma coisa são sempre o Pedro, o Tiago e o João. É natural. Jesus então sai para orar porque Jesus está angustiado. O lado ser humano agora... Caramba, já falei 20 minutos, misericórdia. O lado de Jesus, humano agora, está sentindo a dor. Há relatos e há estudos que quem está perto de morrer sente que vai morrer. Imagina a pressão em cima de Jesus. A parada agora está ficando difícil. Ele está sentindo que ele vai morrer. Ele já foi ungido lá em Betânia. Ele sabe que já está preparado o seu corpo para o sepultamento.
Ele sabe que vai chegar a hora e ele começa a se angustiar. Porque Jesus, ele tá dentro de um corpo humano, ele está sentindo, irmãos. E aí ele vai orar, e quando ele vai e volta, e os discípulos estão dormindo. Os discípulos se cansam, pegam no sono, e do verso 36 em diante diz assim, vem comigo. E dizia, Abba Pai, ou Paizinho, é uma tradução do hebraico, que Abba Pai é quando a criança está falando. Sabe quando a criança está balbuciando? Papa, aba, sabe? Isso quer dizer Abba Pai, é um papaizinho, é carinhoso. Ele dizia, Paizinho, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Seres humanos têm vontades, mas Deus faz do jeito que Ele quer, tá? Então voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. Pesados em que sentido, irmão? Sono, cansaço mesmo. Eles não sabiam nem o que dizer. Voltou pela 3ª vez e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Lembra, Jair, que você falou que não era a hora no capítulo 11? Agora chegou. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem quem me trai. E quem era quem traía? Jesus? Judas. Judas. E aí, Jesus é traído do verso 43 até o verso 52. E aí tem todo o relato, você leia depois com calma. Judas vai, dá um beijinho em Jesus, chega lá com aquela mansidão do amigo, com o traíra. Cuidado, irmãos. Lembra da 2ª lição, o traidor está dentro? Cuidado com o tapinha nas costas, tá? Isso serve não só para jovens, serve para todo mundo, irmãos. Cuidado com o tapinha nas costas. Filtre quem vai estar na sua casa, filtre quem olha a sua rede social, filtre quem está com você. Não compartilhe a sua dor com quem você não sabe quem é. Não fica falando da sua vida. Não fica dizendo quanto você ganha, quanto você tem no banco. Cuidado, irmãos. A traição geralmente vem de dentro. É complicado. Cuidado. Judas era amiguinho, traiu Jesus, deu um beijo e entregou ele na mão dos malfeitores. E aí, vem comigo no verso 61. Já estamos encaminhando para o final. Desculpa, verso 43. 43 a 52, tem esse relato que eu falei para vocês. É isso mesmo, o verso 61. A gente está caminhando para o final. Verso 61. Jesus, então, ele é pego, ele é levado cativo, ele vai agora ser julgado. Ele vai para o tribunal. Os advogados aqui já ficam felizes que vai no tribunal. Jesus foi para o tribunal e foi ser julgado. E o verso 61 diz a seguinte. Ô Jesus amado, meu celular travou. Ora aí para o meu celular, irmãos. Verso 61. Isso que dá pregar com esboço, eu prego sem esboço. Verso 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Para quê? Porque tudo que ele falava ia ser usado contra ele. Técnica do direito, todo mundo sabe disso aí. Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? No capítulo 11, as pessoas perguntam para Jesus, com que autoridade você faz isso? Ele fala, não vou dizer nada. Não vou te dizer. Agora perguntam de novo, quem? O sumo sacerdote, o cara que cuidava do templo. O cara que era o responsável pelos sacrifícios. Agora Jesus responde, sou. Jesus não tinha dito nada ainda. Não era o tempo, agora é o tempo. Então ele disse, sou, disse Jesus, entre aspas, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou de raiva as vestes, irmãos. Isso de raiva não está escrito, eu acrescentei. Rasgou as próprias vestes e perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a
cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e deram murros e diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Foi o povo que fez isso, né? Não. Foram os, entre aspas, homens de Deus que fizeram isso. Irmãos, eu não estou dizendo que eu sou contra a igreja, tá? Só estou falando para você tomar cuidado, porque religião é um ambiente perigoso, viu? Aonde envolve poder, as pessoas só querem poder. O dono do poder ninguém vem buscar, mas o poder, as pessoas às vezes olham para a igreja como uma pirâmide estratificada. Ah, eu preciso entrar como cooperador para eu virar diácono, para depois eu virar presbítero, para depois eu virar pastor. Quando eu chegar apóstolo, eu viro semideus. Não é plano de carreira, irmãos. Igreja não é plano de carreira. Para ser alguma coisa na igreja tem que ser chamado por Deus. É outra pegada. Não é política. É Jesus. É outro naipe. Jesus derrama sobre nós a unção pastoral, derrama sobre nós a unção de presbítero, derrama sobre nós a unção do serviço, que é o diácono. Não existe plano de carreira na igreja. Cuidado com os homens de Deus. Eles deram tapas em Jesus, cuspiram, levaram-lhe à força, deram murros e ainda blasfemaram. Profetize. Complicado, né, irmãos? E aí a gente vem do verso 66 a 72, que é o final. Agora o Pedrão ele vai negar Jesus. Porque daqui para frente, irmãos, é julgamento, crucificação, morte e ressurreição. Não tem mais volta. A hora chegou. O mestre vai ser crucificado. E o Pedrão, ele foi meio que tentar se esconder para ver o que estava acontecendo com Jesus. Entrou no pátio junto. Estando Pedro embaixo, no versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se no frio, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, não sei do que você está falando, e saiu do ambiente ali, do alpendre. Quando a criada viu lá, disse novamente que estavam por perto: ei, esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto de Pedro disseram: certamente você é um deles, você é um galileu, você é um dessa terra. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E ele, Pedro, pôs-se a chorar. Detalhe, quando a Bíblia diz o galo cantou, não é um animal, tá, irmãos? Essa eu não sei se vocês sabiam. Mas não é um animal, galo cantou. Sabe aquela troca da guarda que existe na Inglaterra, por exemplo, que toca uma trombeta e troca a guarda? O galo é esse som. Então, antes que troque o turno da guarda, você me negará 3 vezes. Galo aqui não é animal. Fechando parênteses. Os irmãos sabiam disso? Galo aqui não é um animal. Antes que o galo cante, aí o pessoal já pensa do cocoricó. Não era o galo animal. Quem mora no sítio, o galo canta muito mais que 3 vezes, 4 vezes à noite. O galo aqui é a troca de jornada dos guardas. O galo tocou, é a troca da guarda. A trombeta, o som, não sei exatamente o som que era, não consigo te trazer essa resposta agora, mas era o som era o galo. Então, antes que troque a trombeta da troca do turno, Pedro vai negar Jesus. Um dos 12, aqueles que andavam com Jesus, negou Jesus. Mas Pedro é diferente de Judas. Pedro é diferente dos sacerdotes. Pedro é diferente da elite religiosa. Pedro negou Jesus, sabe por quê? Porque ele estava num momento de fraqueza. Ele estava com medo. Muitos vão trazer interpretações em cima desse texto. Eu quero trazer você para um outro lado, se você me permite. Será que Pedro não era convertido mesmo? Jesus dá uns indicativos para ele, depois, quando ele aparece. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas eu não sei se Pedro não era convertido, eu acho que ele só estava com medo. E aí eu trago a terceira e última lição para nós. Cuidado em momentos de fraqueza, irmãos. Às vezes a gente pode falar coisas que a gente não acredita. Só da boca para fora. Eu acredito que Pedrão falou da boca para fora.
Ele ficou com medo de morrer. Porque é o seguinte, irmãos, você está andando com o mestre, ele fala que tudo que você aprendeu na sua vida está errado. Aí você começa a seguir ele. Aí agora vão matar ele, ele falou, lascou, vão matar eu, minha sogra, minha família, eu estou ferrado. Ele negou Jesus, na minha opinião, e aqui é opinião mesmo, me perdoem esse parênteses, ele negou Jesus simplesmente pelo fato da pressão. Já viu aquelas pessoas que saem da igreja no momento de dificuldade? Às vezes é só psicológico, irmãos. Depois ele volta. Pressão. Pressão, medo, depressão, opressão, medo de morrer. Na minha opinião, e aqui é minha opinião mesmo, de novo, desculpe o parênteses, era um momento de fraqueza. Tanto é que Pedro é um dos caras mais espetaculares do Atos dos Apóstolos. As cartas de Pedro, você vê que ele foi regenerado, ele era cristão, irmãos. Não é porque você fala umas besteiras às vezes que deixou de ser salvo, irmão. Cuidado, só toma cuidado na fraqueza. Todos nós vamos passar por momentos de dificuldade. Todos nós vamos ter medo da morte. Todos nós vamos ter medo da opressão. Todos nós vamos ter medo de a incerteza do amanhã. Mas cuidado para a gente não negar Jesus. Pedrão teve tempo de se arrepender depois. Na minha opinião, e eu acredito que os irmãos devem pensar assim também, o Pedrão falou da boca para fora. Então a terceira lição e última para a gente encerrar, 7:15, yes. Em momentos de fraqueza, tome cuidado. Em momentos de fraqueza, tomem cuidado. Porque em momentos de fraqueza é onde a gente fala besteira, é onde a gente briga com nossos cônjuges, é onde a gente fala mal do pastor, é onde a gente fala mal da igreja, porque a gente está oprimido, a gente está com medo. E às vezes a gente fala só da boca para fora, não está aqui não. É só da boca para fora, é só um momento de pressão psicológica. E você explode, pá. Só que cuidado, irmãos. Às vezes explodir, a gente pode estar negando Jesus sem querer. Depois Deus ainda dá graça, a gente volta e se arrepende. Isso não quer dizer que você é menos salvo, que você é super-homem. Não tenha na sua cabeça que existe super-crente. Pessoas são comuns. Pessoas erram, negam Jesus por pressão, depois voltam, e a graça de Deus está sendo derramada sobre nós todos os dias. Os irmãos entenderam? Estão curiosos pelo capítulo 15 e capítulo 16?